Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar de número 74, não é isso? 74. Culto de número 74. E aí, gente, boa noite, boa noite. É a última. Bom, hoje nós vamos estudar as instruções dos Espíritos, que é a última parte, o último item, o item de número 10 do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É uma comunicação do apóstolo Paulo, dada na cidade de Paris, ao senhor Allan Kardec em 1860. E o Gustavo entrando ali, boa noite. Boa noite ao Galo agora, boa noite, Boa gente. noite. A Paula, boa noite. Boa noite, Paula, Gustavo, Aqui, Galo, boa noite. Cecília, todos A Lana vocês. também entrou ali. Boa noite. Bom, gente, eu acho que alguém já colocou aí que o som tá bom, se eu não estou enganado, mas se vocês puderem confirmar, me parece que alguém falou que o som tá ok. O Gustavo colocou. Tá ótimo. Não, eu não vi mais nenhuma mensagem sobre o som. Tudo ok, a Lana colocou, tudo ok. Maravilha, obrigado. Som ótimo, o Galo também colocou, obrigado, gente. Bom, pessoal, então como o Geraldinho falou, hoje nós estamos terminando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós passamos muitas semanas nesse capítulo tão maravilhoso, é um capítulo em que nós encontramos frases que são icônicas no movimento espírita, fora da caridade não há salvação, que é o próprio capítulo, que é o próprio título do capítulo, e outras frases importantes sobre as quais nós discorremos nessas últimas semanas, foi mais de um mês. Hoje nós estamos finalizando uma última instrução dos Espíritos. Antes de nós começarmos, eu quero perguntar se você quer dizer mais alguma coisa? Não? Então nós vamos iniciar com a prece e depois a gente entra no texto propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje. Sempre, Mestre, te agradecendo por mais esta belíssima oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Sempre, Jesus, reconhecendo que toda e qualquer oportunidade de estudo é uma oportunidade santa aos nossos espíritos, uma oportunidade pela qual nós devemos ser gratos e pela qual nós devemos trabalhar muito aqui na Terra. Te agradecemos, Jesus, porque sempre, Mestre, nós temos provado e comprovado o Teu auxílio nas nossas vidas. Sempre, Jesus, nós temos visto a Tua mão operante nos nossos destinos e sempre, Jesus, reconhecendo a Tua presença como um amigo fiel que nunca nos deixa sozinhos nas horas mais extremas, mais dolorosas, mais conflituosas das nossas vidas. Por tudo isso, Jesus, e diante do início do nosso estudo, pelo Santo Evangelho, segundo o Espiritismo, nós te agradecemos muito. Nós queremos, Jesus, ser depositários fiéis de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos, Jesus, o auxílio de forças vindas do Teu coração para que nós sejamos capazes de aproveitar as oportunidades maravilhosas que surgem nas nossas vidas. Nós queremos, Jesus, diante de cada prece respondida, ter uma atitude, ter um olhar sobre a vida, de aproveitamento, Mestre, um olhar de reconhecimento sobre como o Senhor nos ajuda e como nós devemos ser servos operantes, fiéis, honestos, eficientes aqui na face dessa terra. É a vontade sincera do nosso coração, Jesus,
trabalharmos na tua santa seara. É a nossa vontade sincera, Jesus, melhorar um pouquinho mais a cada dia. É a nossa vontade sincera, Jesus, um dia apresentarmos todos diante da tua presença como servos que trabalharam muito e que por isso ganharam o direito de um abraço teu, de ter o nosso coração batendo próximo do teu, de ser chamados filhos de Deus. Essa é a vontade do nosso coração, Jesus. E nós sabemos que para angariar essas bênçãos, para colher esses frutos tão saborosos, nós todos precisamos trabalhar muito em teu nome, sem esperar nada em troca do mundo, esperando sempre uma recompensa que vem de Deus. Esses sonhos maravilhosos que povoam a nossa mente, Jesus, são um motor que fazem com que nós continuemos caminhando nesse caminho apertado do cristianismo para um dia atravessar a porta estreita que fará tudo valer a pena. Nós te amamos muito, Jesus, e queremos mais uma vez pedir o teu auxílio, Mestre, para que nós não venhamos aqui a desperdiçar as oportunidades nessa vida, mas ao contrário, aproveitar todas elas no trabalho que vai trazer o que nós mais esperamos, que é a nossa redenção espiritual. E é assim, Jesus, que mais uma vez, reunidos em teu nome, nós nos ajoelhamos espiritualmente e te dizemos, Mestre, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Mestre, agora, nessa noite e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Não está querendo abrir. Sim. Tem, mas é que tem que mudar. Só um instantinho, gente. O Minha digital não computador está reconhecendo aqui. fechou e a gente está está assim. Apareceu assim. Pronto. Então, nas instruções dos Espíritos, vamos ver a comunicação do apóstolo Paulo, dada em Paris em 1860. O título é Fora da Caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Vamos começar então com essa frase inicial, em que o apóstolo Paulo diz claramente que nesta máxima, fora da caridade não há salvação, que é justamente a máxima que Allan Kardec escolheu para colocar no frontispício da doutrina dos espíritos, como mesmo uma legenda de luz. Paulo nos explica que nela está contido, ou estão contidos, os destinos humanos, na terra e no além. Na terra, eu achei muito interessante ele falar isso, porque quem a pratica na terra já vive em paz. É a paz da consciência. A paz de quem cumpre um dever para consigo próprio, para com a própria consciência e para com os semelhantes. É aquela máxima que lhe afiniza com o sentido mais profundo da religião, que é a religação da criatura ao Criador, através do amor ao próximo, da caridade. E no céu, e naturalmente quando ele fala céu, nós espíritas entendemos isso perfeitamente, ele está fazendo referência aos múltiplos planos da vida imortal, não somente aqui na Terra, como nos espaços siderais, nos outros planetas, outras esferas, outros sistemas estelares, outras nebulosas, outras galáxias. Aqueles que a tiverem praticado aqui no mundo acharão a graça diante do Senhor. Ora, qual que é a graça?
Vejam bem que isso é muito importante, porque é o apóstolo Paulo que inaugura na Terra a doutrina pela graça, a salvação pela graça. E nós entendemos, vendo todas as suas cartas, que ele se referia à graça de servir a Jesus. E aqui ele está confirmando essa graça. Não é a graça de receber de graça a salvação, né? Mas é a recompensa pelo serviço fielmente cumprido por todo seguidor de Jesus Cristo em qualquer escola religiosa, diante da sua responsabilidade de viver, aprender, evoluir e, sobretudo, de se espiritualizar, cuidando daqueles menos favorecidos da sorte, menos favorecidos nas situações da vida social, menos favorecidos de cultura, de intelecto, de saúde, de alegria de viver, de bom ânimo, de uma série de dispositivos da vida material que muitas vezes colocam os indivíduos em posições distintas, tanto na escala social, na escala política, na idade também, não é? Nós sabemos que quanto mais idoso é o indivíduo, mais necessidades ele tem, assim como quanto mais jovem é a criança, mais necessidade ela também tem. Então tudo isso é muito variável. E nós sabemos que o grau de responsabilidade que cada um de nós assume será sempre proporcional ao nosso grau de conhecimentos. Quanto mais nós conhecemos acerca da vida imortal, acerca do Evangelho de Jesus, acerca dos postulados espíritas cristãos, mais responsável nós somos diante da vida e diante do nosso próximo, justamente para praticar aquilo que se é esperado de nós, a caridade acima de todas as coisas. Gente, eu também achei muito interessante e muito perspicaz do apóstolo quando ele fala sobre viver em paz na terra. E muitas vezes, quando nós falamos sobre uma conduta cristã na face da terra, nós geralmente nos referimos ao que vem depois, como se esse prêmio fosse exclusivamente um prêmio espiritual, algo que vem depois do desencarne. E é muito bonito quando Paulo retoma essa realidade de viver em paz na terra, porque eu acho que não há dúvidas para nenhum de nós como o materialismo tira a paz das pessoas aqui na Terra. Então, quando nós percebemos pessoas ao nosso redor que vão se afundando no materialismo cada vez mais, nós percebemos que geralmente essas pessoas, quando elas chegam ao ápice do materialismo, e há muitos relatos nesse sentido na internet, na literatura, essas pessoas elas chegam a dois extremos: a droga e o autoextermínio. Isso é muito comum. Hoje em dia há até muitas teorias nos estudos relativos à psicologia e à psiquiatria sobre como o sucesso muito rápido na Terra, no sentido material, acaba levando as pessoas a esses dois caminhos: o uso de drogas e o autoextermínio. Para nós percebermos como é importante a prática da caridade para uma vida feliz e em paz, e como a caridade ela é um antídoto contra esses problemas muito sérios que giram em torno do espírito que decide se deter unicamente no materialismo aqui na Terra. Isso é muito sério, gente. E nós precisamos, quando nós nos encontramos com pessoas que passam por essas dificuldades, trazer o serviço, a caridade, como um antídoto mesmo, um remédio eficaz para trazer felicidade plena, real e paz para os nossos espíritos. Sobre esse segundo ponto, quando o apóstolo fala sobre achar graça diante do Senhor, falando aí da vida espiritual, nós sabemos que existe uma grande linha do protestantismo, e nós falamos sobre isso com todo o nosso respeito, e aí discordando com todo respeito,
uma grande linha que acredita nessa salvação pela graça, como se a graça de Deus fosse constituída desse perdão que elimina o indivíduo de ter que praticar boas obras, de ter que refazer os seus caminhos na aquisição de redenção espiritual. E há até muitas frases dentro do âmbito protestante que retiram absolutamente o mérito próprio, que dizem no sentido: não fiz nada para merecer a minha salvação, eu não poderia fazer nada para merecer a minha salvação, mas a tua graça, esse perdão que para nós espíritas é reconhecido como um perdão imerecido, esse perdão de Deus sobre tudo que você fez de mal significaria a graça de Deus. Isso é muito problemático, gente, porque e a gente não vai entrar nisso hoje, nós temos falado sobre isso, talvez um dia a gente possa até fazer um estudo sobre isso, porque muitas vezes essas teorias que parecem espiritualistas ou cristãs, elas têm um resultado materialista. E isso é muito sério, pessoal, porque é nesse sentido que nós entramos nos estudos de autonomia e heteronomia dentro do espiritismo. Então, será que pensar que a graça de Deus é esse perdão que cobre todos os erros não leva as pessoas a terem uma conduta materialista, contando que no final da vida elas vão pedir perdão e Jesus vai perdoá-las? A gente tem que ter muito cuidado, gente, com esse tipo de teoria e o resultado prático que elas causam aos nossos espíritos. E quando Paulo fala que aquele que pratica a caridade achará graça diante do Senhor, nós vimos recentemente essa carta de Chico Xavier em que o Chico relaciona a graça com a possibilidade de servir. E nós precisamos, quando pensamos no serviço, se a graça é o serviço, no serviço após o desencarne, que os espíritos, quanto mais eles evoluem, mais eles trabalham. Então, de fato, aquele que alcança a graça vai trabalhar muito na espiritualidade. É muito bonita a conversa que André Luiz tem com a mãe dele, em que a mãe dele fala para ele que ela estava trabalhando cada vez mais, ele fica surpreso e ela fala para ele: quanto mais o espírito sobe, mais ele trabalha, e nós percebermos como esse serviço, que é a graça, tem consonância com essa frase de Paulo de Tarso. Exatamente, muito bem lembrado. Aí prossegue numa outra frase também que eu acho importantíssima. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Veja bem, então essa divisa que é fora da caridade não há salvação, é como se fosse um facho de luz celeste, uma coluna luminosa a guiar o homem nos desertos da vida. E aqui, claro, que ele não está se referindo ao deserto físico na Terra, né? Ele está se referindo a todo tipo de sofrimento que a criatura humana possa passar na Terra, sentindo esse deserto íntimo. Então, muitas vezes é o quê? É a tristeza sistemática, é a melancolia, é a depressão, é algum tipo de distúrbio mental, psíquico, sentimental, algum tipo de inibição, algum tipo de coisa que traga à pessoa uma série de sofrimentos aqui na face da Terra, nos quais ela se sente sozinha, né? Nesse deserto de si mesma. Então, como que ela faz para sair dessa própria situação, com todo o respeito, do próprio umbigo, né? Nós não estamos fazendo aqui nenhuma crítica, mas é a pessoa que precisa sair de si mesma e buscar na caridade a coluna luminosa que a guiará para a redenção. Inclusive, ele conclui aqui dizendo que isso é que vai nos conduzir à terra prometida. Algumas religiões, algumas escolas religiosas, como por exemplo o judaísmo, interpretou essa terra prometida como
sendo uma terra física, não é? Como sendo algo palpável, uma nação física. E ao longo dos séculos tem brigado por isso, ao passo que a doutrina espírita esclarece que essa terra prometida nada mais é do que o coração convertido às palavras das bem-aventuranças celestes, à palavra da boa nova do Evangelho de Jesus, praticado pelo coração que o abraça. Quando a gente pensa em Terra Prometida e em todo o contexto do Velho Testamento com o povo hebreu, nós percebemos que eles tinham ideias muito ligadas ao materialismo que os conduziam e que fazia com que os seus corpos literalmente se movessem diante de todas as coisas difíceis pelas quais eles passavam. Né? Por um tempo. Todas as coisas difíceis pelas quais eles passavam. Agora, nós precisamos pensar, enquanto espíritas, que a caridade precisa, como Paulo traz, ser esse facho que guia o nosso caminho, essa estrela que guia o nosso caminho. Porque se nós procedermos dessa forma, mais uma vez, é como se nós todos os dias nos imunizássemos espiritualmente contra problemas que são muito sérios e que, se tiverem a chance de nos abaterem, vão colocar a gente para baixo com toda certeza. Então, ter o foco, e tem até um livro do Chico muito interessante, que é o Linha 200, em que a gente percebe essa reflexão sobre foco, sobre chegar a uma determinada linha, sobre chegar a um determinado momento e manter o foco, o mesmo foco. Isso é muito importante para o cristão aqui na Terra, porque só isso pode evitar certos problemas e certos desagrados que certamente podem fazer qualquer pessoa que esteja encarnada cair. Nós vamos continuar pedindo ao João Pedro que leia a próxima frase. Essa é touchscreen, não pode encostar. Tá. Ela brilha no céu como a auréola. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Bom, então, nessa frase seguinte, essa coluna luminosa, né, com o dizer fora da caridade não há salvação, ela brilha no céu, quer dizer, é certamente um lema que está iluminando os céus dos planos superiores da vida, e também é uma auréola santa na fronte dos eleitos. Ou seja, naqueles que já se redimiram, né? Os eleitos aqui seriam aqueles que já se redimiram no curso dos séculos incessantes e já alcançaram, depois de todas as expiações, depois de todas as provas, já alcançaram o equilíbrio de si mesmos, na consciência tranquila e na sintonia absoluta com os propósitos de Jesus de Nazaré para a evolução humana. E ao longo dos séculos sucessivos, alcançaram o máximo que a Terra pode ofertar no âmbito da sabedoria e no âmbito do amor. E por isso mesmo eles são retratados por algumas escolas religiosas, como a católica romana, como a católica ortodoxa, como sendo santos, né? E são representados por aquela auréola de luz, como se fosse uma coroa a lhes iluminar a presença. Ora, isso acontece ao léu? Não. Isso acontece justamente porque eles alcançaram o sentimento mais nobre e puro de suas vivências terrestres na caridade, né? E são reconhecidos por isso no mundo além túmulo, nos planos mais elevados da vida. E quanto àqueles que aqui estão na face terrestre, né? Onde que nós vamos encontrar isso? Se acha gravada
nos seus corações. E é por isso que, quando chegar a hora da ceifa, não é? Quando Jesus vier com suas falanges de seguidores, de ministros, de discípulos, de apóstolos, aferir a evolução terrestre, em algum momento futuro, nesta evolução planetária, nessa transição planetária, em que todos estamos submetidos e vivenciando atualmente a face da Terra, onde haverá a separação do joio do trigo, e, em outras palavras, naquela alocução de Jesus, né? Uns passarão à sua direita e outros passarão à sua esquerda. Os que passarão à sua direita serão justamente aqueles que houverem cumprido com o dever de caridade, de amor, de renúncia, de sacrifício, de fraternidade e solidariedade humana. E, ao contrário, aqueles que se recusaram a seguir neste parâmetro de ética e moral segundo os ensinamentos de Jesus, precisarão recomeçar em um planeta ainda primitivo, começando neste planeta primitivo um novo rol de reencarnações, de provas e expiações, enquanto aqueles que permanecerem na Terra farão jus a uma Terra regenerada, não é? Então, é por isso que Jesus vai dizer a todos, especialmente a esses que vão trazer esse lema no coração: passai à direita, benditos de meu Pai. Quem são eles? O apóstolo Paulo esclarece: reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E eu faço aqui a minha observação que Chico Xavier tinha esse perfume. Era incrível, gente, a gente sentia esse perfume. Ele exalava esse perfume. E eu achei muito bonito isso aqui, esse perfume de caridade que espalham em torno de si. Eu sou testemunha deste fenômeno físico que ocorria com Chico Xavier. Por ora, era um perfume que se assemelhava a rosas, por outras horas, era um perfume que era indefinível na nossa conceituação humana, e eu digo a vocês que ele até mesmo se surpreendia com essas manifestações físicas que aconteciam com a sua presença. E mais bonito aqui, eu estou considerando em verificar que a origem desse perfume de caridade é o coração dos eleitos. Quer dizer, no caso de Chico Xavier, era o seu próprio sentimento elevado de amor e fraternidade a todos nós. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, o Geraldinho tocou nesse assunto, que Paulo está fazendo referência a esse texto sobre o qual nós conversamos muito aqui ao longo do capítulo 15, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando Jesus traz a forma mais clara, o conhecimento mais claro, o texto mais claro, a sua fala mais clara e inteligível sobre caridade. Então, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem precisa de roupa e visitar quem está na prisão e os doentes. Então, quando Paulo faz essa referência, ele retoma esse sentido prático da caridade, que é muito simples e que não espera nada em troca, e retoma essa ideia de que quando nós fizermos a esses menores do mundo, nós estaremos fazendo a Jesus. É por isso que Jesus vai olhar para todos esses, como o Geraldinho colocou, e vai dizer para eles: passai à direita, benditos de meu Pai. É muito importante fazer essa referência, e Paulo de Tarso faz ela aqui, porque, de fato, esse é o texto mais importante sobre a caridade, nessa forma prática que existe no Evangelho. Na fala de Jesus, no Evangelho. E esse texto é muito importante, gente, percebam, que, historicamente,
O advento do Espiritismo, ele é posterior, e a gente não está querendo aqui combater religião alguma, longe de nós. Nós respeitamos, admiramos todas as religiões. Agora, o advento do Espiritismo, ele vem após o advento do protestantismo. E percebam, Paulo relaciona a graça ao serviço, como nós fizemos aqui, e falando sobre essa graça após o desencarne, um direito daqueles que trabalharam na caridade, e nesse mesmo texto ele lembra o capítulo 25 de Mateus. Então não há dúvida de que o procedimento do cristão na face da terra requer sim serviço ao próximo, significando isso amor, e que esse mérito de quem ama, de quem serve, é muito importante na sua própria redenção espiritual. Vamos seguir agora com a frase seguinte: nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Então veja bem, primeiro aqui, é muito importante o dizer de Paulo que, ao adotar essa máxima como legenda, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra e mostrando que ele é sim o Consolador prometido por Jesus, não é? Uma vez que ele demonstra que o seu objetivo é o mais puro cristianismo na sua origem. E a origem do cristianismo qual é? A tarefa de Jesus Cristo na face da terra, exemplificada por ele mesmo, ensinada aos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos das suas verdades consoladoras, não é? Espalhando a boa nova aos 4 cantos do mundo. E, novamente, o Espiritismo vem como aquele consolador prometido por ele, que haveria de fazer-nos lembrar de tudo quanto ele havia dito e, principalmente, nos explicaria todas as coisas. Então, com Allan Kardec adotando essa legenda por máxima espírita cristã, máxima da salvação, ele está confirmando a origem cristã mais pura, mais primitiva do cristianismo nos arraiais da doutrina dos Espíritos. Então isso é muito importante, não é? E, além do que, o Paulo de Tarso fala que essa legenda exprime o melhor pensamento de Jesus, tanto em relação à sua própria doutrina, quanto especialmente para aqueles que aqui na Terra o seguem, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, e tem que tê-la como dever de consciência. Então, aqueles que a executam, né, a caridade, como simples dever de consciência, estão, por conseguinte, cumprindo as determinações de Jesus, que realmente espera deles que ela seja feita em seu nome. Eu acho que isso é importante, gente, porque nós estamos percebendo a interpretação do cristianismo pelo próprio apóstolo Paulo, que é alguém muito relembrado quando a gente fala de interpretação bíblica por conta de todas as suas epístolas, que são maravilhosas e que compõem ali a grande parte do Novo Testamento bíblico. É muito importante a gente perceber essa frase em que Paulo fala para a gente que esses são os deveres do homem, que a caridade é o dever do homem na Terra, porque assim se desenha uma conduta
que o cristão deve ter, mas sem um dogma, sem formalismo. É a prática da caridade. Porque, historicamente, quando nós, ao longo aí das nossas muitas vidas, das nossas muitas reencarnações, quando nós fomos tocar a espiritualidade, pelo nosso nível de evolução, nós sempre admitimos que havia necessidade de muitos formalismos, de muitos rituais, de sacrifícios materiais, de uma lei muito rigorosa. Então vejam, quando Paulo de Tarso fala que o dever é a caridade, ele está trazendo uma interpretação muito importante e ele está, sim, dialogando. Eu estou batendo nessa tecla porque isso é muito importante para a gente pensar a redenção espiritual dentro das escolas cristãs. Ele está, sim, dialogando com outras escolas religiosas do cristianismo. Claramente, Paulo está fazendo isso aqui, gente. E para o espírito isso é muito importante, para que o espírita também consiga entrar dentro dessas muitas dialéticas que ele vai travar ao longo da vida e poder argumentar dentro do próprio evangelho, dentro da própria Bíblia e mostrar como o espiritismo é o nosso arauto de esperança e como no espiritismo há um caminho seguro e sério de redenção espiritual. E mais uma vez ele reforça aqui que o homem nunca se transviará se seguir esse caminho. Então, mais uma vez, Paulo de Tarso está dizendo, para além de todo fruto espiritual maravilhoso que o homem, que a mulher, que o caridoso vai colher após o desencarne, se ele tiver uma conduta caridosa, ele vai ter na Terra essa paz de espírito, essa consciência limpa, como o Geraldinho mencionou, ele vai ter essa proteção espiritual que vai distanciá-lo das muitas tentações que aparecem na vida de todo mundo que está encarnado do materialismo. Então, ele não se transvia porque ele mantém o foco na caridade. E quando Kardec fala no livro dos médiuns sobre desobsessão, ele é muito claro conosco. A forma mais eficaz de afastar os espíritos inferiores é aproximar os espíritos superiores. Então, essa é a asepsia que nós precisamos fazer nas nossas vidas. E nós só vamos aproximar os espíritos superiores se nós praticarmos a caridade. E também está dito aqui que essa máxima tem origem divina, gente. Se ela tem origem divina, significa que ela é acima do próprio Cristo. Ela vem e provém de Deus. Ora, ninguém em nenhum planeta, nenhum espírito de qualquer grau evolutivo terá capacidade de mudar esta ordem, essa divisa. Não é? Fora da caridade não há salvação. E ela está muito ligada com aquela outra que Jesus falou, a cada um será dado segundo as próprias obras. Não é? Então, quem fizer as obras do bem, terá o bem de retorno. Isso é da lei de justiça divina, não é? Assim como quem não fizer o bem ou quem fizer o mal, terá o mal de retorno. Então é muito importante que nós não nos transviemos nos nossos caminhos terrestres, nos desviando dessa legenda de amor e misericórdia que é fora da caridade não há salvação. Com relação a isso que o João Pedro falou, que o homem ou a mulher, ou qualquer indivíduo que pratica essa caridade, não é? Esta lei na sua vida, em atos comezinhos da vida humana, traz consigo uma paz que ninguém vai lhe tirar, não é? Uma paz de consciência. Tem um fato muito interessante do Chico Xavier, que vocês sabem que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E foi aquele burburinho todo, o deputado Freitas Nobre, por São Paulo, que era marido da doutora Marlene Nobre, fez um grande movimento colhendo assinaturas, chegou a colher mais de 5 milhões de assinaturas no Brasil inteiro, mostrando as mais de 3.000 obras de caridade inspiradas diretamente por Chico Xavier no Brasil inteiro e, naquela ocasião, os 186 livros que ele havia publicado em 1981. Então, naquela ocasião, infelizmente, na hora da votação, Chico Xavier não ganhou o prêmio. E vocês sabem, sempre tem um jornalista mais
afoito, né? Vamos dizer assim, menos respeitoso, e aproximou-se do Chico em Uberaba e falou com ele assim: seu Chico Xavier, o que é que o senhor me diz agora, né, em entrevista, que o senhor perdeu o prêmio Nobel da Paz? Aí ele respondeu: de fato, meu nobre jornalista, e falou o nome dele, de fato eu não ganhei o prêmio Nobel da Paz, mas eu quero dizer a você que eu fico com a paz do prêmio. Né? Fez esse trocadilho e todos sorriram lá, porque realmente quem poderia tirar a paz de Chico Xavier? Ninguém, porque era um homem dedicado 24 horas à caridade. E nisso que o Geraldinho está falando, gente, enquanto ele estava dizendo sobre o Chico, eu estava me lembrando que quando a gente ama na face dessa terra, nós começamos a compreender coisas que o mundo não compreende. Nós conversamos sobre isso alguns dias lá no centro. Jesus fala para Maria Madalena que seria amando que ela começaria a adentrar os mistérios da vida. Então, essas maravilhas que são o direito de quem ama, a gente nem entende. Só quem alcança esse patamar, como Chico, como a Maria Madalena, como esses espíritos maravilhosos, entendem o que é o resultado de um espírito que ama. E é por isso que Kardec, quando faz essa diferenciação entre alegria e felicidade, fala para a gente que felicidade é uma conquista espiritual, que está relacionada à lei do progresso. Você não perde, você não retroage. Se você conquista a felicidade, nada no mundo vai abalar essa felicidade. Porque a felicidade ela é um resultado daqueles que amam, ela é dom do espírito e não da matéria. E quando o Geraldinho estava falando, eu me lembrei que o salmista, e Davi tem vários salmos muito lindos, mas no 23 ele fala de uma forma muito bonita para a gente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É o que começa a acontecer com quem ama, com quem se entrega aos mistérios divinos, à vontade de Deus. Mesmo que a pessoa passe pelos piores desafios à vista do mundo, aquele coração ele consegue manter paz, ele consegue manter calma, porque isso, gente, é dom do Espírito. E o bonito de nós percebermos isso é que no momento em que você alcança, no momento em que você adquire esse dom, no momento em que você evoluiu suficientemente para ter esse direito daqueles que amam, você nunca mais vai perder isso. Então é um caminho sem volta. Se você conquistou, nada vai tirar de você esse tesouro maravilhoso que vai estar guardado no seu coração. Exatamente. Bom, seguindo aqui, Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Olha aí, gente, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Questão 620. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Isso é muito importante, gente, vou até grifar. A gente sempre fala isso, a proposta do Cristo é o amor ativo. Exato. Olha aqui, Paulo, não basta uma virtude negativa, no sentido de não cometer o mal, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Eu quero lembrar que no Livro dos Espíritos está escrito lá que o não praticar o bem já é um mal. 642. Pergunta 642. Praticar o bem no limite de nossas forças. E toda vez que a gente deixa de praticar o bem, na realidade a gente está favorecendo o mal. Então é muito importante isso, porque a pessoa que cruza os braços, vamos dizer, ela diz assim: quem sou eu? A gente ouve muito isso. Quem sou eu para dar passes? Eu não tenho essa evolução espiritual, né? Ou então, quem sou eu para psicografar, né?
eu não tenho capacidade de me ligar aos espíritos superiores. Ou quem sou eu para fazer uma obra de caridade? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho conhecimentos, não sou formado, não sou mestre em nada. E aí vem esse desculpismo, é um atrás do outro. Mas o apóstolo Paulo está aqui, vai colocar o dedo na ferida e vai ser cirúrgico, ele vai dizer, muitas vezes isso é inércia e indiferença. Não é? É a pessoa que cruza os braços, ela está inerte. Como que a pessoa vai evoluir inerte? Como que ela vai progredir sem nada fazer? É impossível, gente. A pessoa pode estacionar milênios. Nós vemos isso nas reuniões de desobsessão, nos relatos dos espíritos sobre as assistências espirituais, nas reuniões mediúnicas, onde aparecem espíritos que por vezes estão ou dormentes no mundo espiritual, ou estacionados por séculos, alguns até milênios, porque simplesmente não se movimentaram, não movimentaram as forças da vontade, do bem. E cristalizaram no eu. Não é? E se cristalizaram em traumas, a vítima. Não é? Traumas do passado, nos quais ele provavelmente possa ter sido vítima, ou mesmo nos traumas em que ele foi o algoz, que também gera um trauma, porque a consciência pesa, não é? E aí fica naquele circuito fechado de autoacusação, não é? E a pessoa não sai disso. Ou por outra também, a pessoa que está no seu comodismo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. No livro Libertação, nós vemos aquela grande comodidade das sombras que foi instada a reencarnar em massa. Porque ela já estava, desde antes da Idade Média, sem qualquer evolução na vida espiritual, apenas se comprazendo nos episódios infelizes da sensualidade exacerbada ou das violências medievais. E chegou um momento que a espiritualidade maior deu um basta e ordenou que todos reencarnassem de forma compulsoriamente. Né? Porque não pode ficar parado no tempo. Porque enquanto a criatura ou o grupo de criaturas param no tempo e no espaço, o resto da humanidade vai progredindo. Então essas tendências negativas têm que ser superadas pela vontade firme da pessoa de se autossuperar, de se levantar. Né? Tem aquela frase que agora eu não me recordo se é de Paulo ou se é de Jesus, acorda, ó tu que dormes. É de Paulo, não é? Então, é isso aí. Paulo estava se dirigindo aos indiferentes, aos inertes, àqueles que não têm firme a vontade de fazer o bem. Agora, só um comentário. Hoje, gente, eu achei muito interessante quando o Paulo fala aqui sobre todas as formas de aplicação da caridade. Hoje, no café da manhã, eu e o Geraldinho, nós estávamos lendo o livro do Adelino, e tem um momento em que há um relato do Chico, trazendo uma espécie ali de... Não chega a ser uma lamentação, mas falando para Emmanuel sobre por que eles estavam mantendo ele no corpo, já que ele não podia. Porque ele fala assim, eu não consigo mais escrever para os meus amigos, não consigo mais trocar correspondência, eu já quase não consigo psicografar. Estou surdo. Estou cego. E ele meio assim, questiona, sem poder me levantar. Sem poder me levantar. E ele questiona, Emmanuel, por que vocês estão me mantendo no corpo? E o Emmanuel fala para ele, e eu me lembrei dessa frase que nós vimos hoje no café da manhã, lendo lá o livro, porque é quando Paulo fala de todas as formas de aplicação da caridade, porque Emmanuel vira para o Chico e fala, enquanto você ainda puder fazer uma prece por alguém que está precisando, você ainda é útil aí na Terra.
Então, de fato, a gente precisa, pessoal, perder essa visão equivocada de que caridade demanda um grande esforço material. Isso não é verdade, gente. E quanto mais nós estudamos sobre a caridade, mais nós percebemos como isso é, na verdade, uma armadilha retórica para que as pessoas caiam nisso que o Geraldinho acabou de dizer. Eu não consigo, eu não tenho possibilidade. Um bom dia com boa vontade é caridade, pessoal. Há muitas formas de praticar caridade. Agora, isso que eu estou dizendo também não é para eximir dos trabalhos que são possíveis, porque como o Geraldinho lembrou, na questão 642 do Livro dos Espíritos, não há dúvidas. Fazer o bem no limite das nossas forças. Nosso caminho é esse. E aqui tem outra questão importante aqui que ele fala, né? Em tudo na vida, nós devemos submeter as nossas ações ao controle da caridade. Então, isso que eu vou falar é caridoso? Isto que eu vou fazer, ou que eu quero fazer, é caridoso? Vai passar pelo crivo da caridade? Interessante isso, né? Paulo aqui, essa mensagem de Paulo é espetacular. É espetacular. E reforçando, gente, porque a gente falou sobre isso, mas isso é importante reforçar. Pessoal, quando Paulo traz esse conceito aqui, quando ele discorre sobre virtude negativa, no sentido de deixar de fazer o mal, é necessária uma virtude ativa, isso tem muito lastro na tradição cristã, gente. Foi a essa virtude ativa, eu e o Geraldinho, geralmente nós usamos o termo amor ativo, eu adorei ver isso aqui de Paulo, a gente sempre relê e acha coisas novas, porque esse argumento aqui, gente, ele é muito importante. A proposta do Cristo para as nossas vidas é o amor ativo, o perdão ativo, a paciência ativa, a compaixão ativa, a indulgência ativa. Nós não devemos esperar nada das outras pessoas e nós devemos acreditar piamente que essa conduta ativa na caridade, como nós estamos falando aqui, é o que vai trazer aquilo de que os nossos espíritos mais precisam. E é importante também lembrar que o próprio Chico definia a caridade como... O que é a caridade? Caridade é o amor em ação. Né? Então nós devemos movimentar as forças da nossa alma nas ações da caridade, que é o amor em ação. Bom, aí vamos para... outra coisa que eu queria comentar, que eu achei muito importante, que Paulo também... aliás, eu acho que essa mensagem aqui... ela tem que ser relida. Ela tem que ser relida muitas vezes. Veja bem, ele fala: dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Então, ele nos estimula ao estudo filosófico, ao estudo também das possibilidades práticas, não é? Que é esse amor em ação, e também o sentido profundo, religioso mesmo, que nos liberta, de libertação espiritual, não é? E por quê? Porque ele vai gerar consequências benéficas para nós, não é? Muito bom. O Geraldinho trouxe uma coisa que é muito importante, meu sentido profundo. Dá a entender que é como Jesus estava falando com Maria Madalena, os mistérios da vida vão atrás disso. Isso. E aí vocês nem conhecem o que é bom nessa vida. Exatamente. Vocês nem têm ideia. É a melhor parte. A melhor, vocês nem têm ideia do que é a melhor parte. Maria, quem ficou com a melhor parte? Exatamente. Vocês nem têm ideia. Exatamente. É isso aí. Para terminar, então, o apóstolo Paulo faz essa digressão no último parágrafo, que é o último período que o João Pedro vai ler para nós. Então, meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. De fato, gente, além do Espiritismo, como tecnologia, digamos assim, religiosa, mas não tem nada na face dessa terra. Não tem mesmo. Temos que agradecer muito. E com todo respeito, né, gente, a todo mundo que pensa diferente. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Exatamente. É claro que não, o Espiritismo não salva ninguém. Exato. O que salva é a caridade. Exatamente. E sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Isso aqui Ou seja, nós temos, com a doutrina espírita,
todos os mecanismos, todos os instrumentos de esclarecimento profundo que foram materializados pelos espíritos superiores na forma de livros. A começar com a codificação de Allan Kardec, os Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois dos 5 primeiros livros, os 28 livros subsidiários que Allan Kardec escreveu. Se a gente considerar cada ano da Revista Espírita um livro, então no total de 33 livros, que podemos dizer que é a infraestrutura do edifício da codificação espírita cristã. Exatamente. Depois ele mesmo retorna na pele de Chico Xavier. Ele, como Kardec, ele trabalhou 15 anos, né? De 54 anos de idade até a sua morte aos 69 de idade. Como Chico Xavier, ele já começa a trabalhar cedo, com 17 anos de idade. Exato. E trabalha ininterruptamente 3 vezes mais. Exatamente. 75 anos para desencarnar com 92 anos, deixando até hoje 547 livros. Agora, 3 vezes 15, 45, é mais. É mais, né? Dá 5 vezes. Ah, né? dá 5 vezes, desculpa, eu errei aqui na dá conta. 5 vezes mais. 5 vezes mais. Chico Xavier trabalhou em número de anos 5 vezes mais que Allan Kardec. Olha isso. Né? Allan Kardec trabalhou 15 anos. 15 anos. E ele 75. E ele 75, muito bem lembrado. Eu não estava me apercebendo o erro aqui matemático. Então, ele trabalhou 5 vezes mais. E produziu mais 15 vezes mais. Exatamente. Que ele produziu, até hoje, 547 livros em comparação com os 47, com os 33 de Kardec, né? Então, vamos fazer uma conta aqui simples. Deixa eu pegar aqui. Pega aí a calculadora. 547 divide por 33. Isso aí, gente, é a multiplicação dos pães e dos peixes, só que na forma de livro. Na forma de livros. Então, Chico Xavier trabalha quase 17 vezes mais na produção de livros. Que é o quê? Esses livros maravilhosos que nos instruem. Então, nenhum de nós vai poder dizer, eu não sabia. Porque as instruções estão aqui nas nossas bibliotecas, estão nos nossos centros espíritas, nos grupos e instituições espíritas, estão sendo discutidos e divulgados pela internet, em lives, em todas as mídias e redes sociais, né? Então nós temos acesso a uma fonte cristalina de recursos espirituais, de água viva do Evangelho, de interpretação esmiuçada do Evangelho pelas páginas de Emmanuel, né? De interpretação dos mecanismos da mediunidade pelas páginas de André Luiz, enfim, são tantas maravilhas, e principalmente pela exemplificação, tanto de Kardec quanto de Chico Xavier, de como fazer o bem. Então nós não temos desculpa, porque recebemos muito à luz do Espiritismo. Não é? Então temos que dar contas. Chegará o dia em que prestaremos conta do tesouro que nos foi confiado. Aí vamos lembrar da parábola dos talentos. A gente enterrou esse tesouro ou a gente multiplicou esses talentos? Essa que é a grande questão. E lembrando que a parábola dos talentos, gente, sobre a qual a gente está falando aqui, ela está numa articulação tão precisa do Evangelho que ela vem justamente antes do maior ensinamento de caridade. É tudo Mateus 25. Antes, ali de nós chegarmos ao versículo 34, nós temos o que o Geraldinho está falando, a parábola dos talentos. Que é para não ter dúvida. O que você recebeu? Você precisa dar de volta. E logo depois Jesus ensina sobre caridade. E multiplicar. Você recebeu para multiplicar. Tanto é que quem não multiplicou e devolveu, ele maldizeu. E ele foi, e se ele foi retirado. Foi retirado. Aquele talento que ele tinha. Agora, gente, só para que você tocou nesse assunto, essa questão do livro espírita tem que valorizar. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas
né? O Geraldinho sabe que eu tive um desdobramento uma vez e em que me mostraram como é dura a realidade de quem chega do outro lado e não valorizou o livro espírita. Exato. Gente, o livro espírita é uma bênção nas nossas vidas. Se a gente tem a possibilidade de ler essas maravilhas, enquanto a gente está encarnado aqui, a gente não pode dar mole e deixar para depois, porque quem garante que uma bênção como essa vai ser concedida aos nossos espíritos nas próximas reencarnações? É agora. Isso é um tesouro que a gente nem conseguiria estimar aqui. O livro espírita precisa ser entendido, pelo menos pelo espírita, como um grande tesouro e algo que muda as nossas vidas e que a gente tem que dar valor e fazer valer a pena. Exatamente. Prossegue então no último trecho o apóstolo Paulo escrevendo a Kardec: fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Olha só, gente, quer frase mais ecumênica do que esta, que não impõe muros de separatividade, que não nos separa porque temos compreensões distintas, não é? Nós, cristãos, nas diversas escolas do mundo cristão, nós, cristãos com os hebreus, nós, cristãos com os orientais, não importa. Não importa. Sem dúvida nenhuma que o espírita recebeu mais, não é? Em termos de informação, mas muito será pedido a quem muito foi dado. Então, nossa responsabilidade, por conseguinte, ela é maior do que aqueles outros que receberam menos, como, por exemplo, as doutrinas orientais que ainda não conhecem a Jesus Cristo. É mais duro, é mais difícil. É mais difícil, mas a eles a justiça divina terá mais maleabilidade, mais tolerância, mais benevolência para com eles. Aos hebreus que ainda não assumiram Cristo como Salvador, também terão mais benevolência da lei. Agora, nós, cristãos, sejamos católicos, romanos, católicos ortodoxos, sejamos protestantes, reformados, crentes de todas as múltiplas igrejas que se espalharam pelo mundo, não é? Sejamos umbandistas cristãos ou sejamos nós espíritas cristãos, todos nós temos uma grande responsabilidade, porque o Evangelho é um só. Este Evangelho que nós estamos comentando aqui pertence a todos nós. Então nenhum integrante dessas escolas religiosas poderá se eximir da responsabilidade que lhe compete ou competia aqui na Terra quando chegar no mundo além, diante da própria consciência, porque todos nós ouvimos as palavras do Cristo, embora as interpretações fossem distintas aqui e acolá, mas nenhum de nós está fora da realidade de que já sabemos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertença. E eu brinquei aqui, gente, mas isso é sério. Tem esse momento no Evangelho que Jesus fala e tem todo o lastro com isso que o Geraldinho estava dizendo. Aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, receberá poucas bastonadas. Mas aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, este receberá muitas bastonadas. É o que o Geraldinho está falando. O livre-arbítrio, como nos ensinam os Espíritos, no Livro dos Espíritos, ele aumenta à medida em que o nosso progresso intelectual se dá nas nossas sucessivas reencarnações. Então, livre-arbítrio, responsabilidade, eles estão relacionados.
Quanto mais você conhece, mais você tem livre-arbítrio e mais você Mas precisa... você tem o dever Exatamente. Dar de conta, agir exato, de tudo. conforme aquilo que você já conhece. Já conhece, já recebeu. E nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui, mas é por isso que quando Kardec recebe a questão 642 do Livro dos Espíritos, ele, antes de recebê-la, tem esse desdobramento em que ele vê aqueles espíritos num sofrimento que ele nem consegue conceber. Ele faz muitas perguntas, se são os torturadores, se são aqueles algozes dos primeiros cristãos, os tiranos, Áquila, ele faz ali várias referências. E como o Geraldinho colocou aqui, o Espírito fala para Kardec, não, esses que você está vendo aqui nesse sofrimento tão grande são justamente os cristãos que tiveram todas as oportunidades de seguir o Cristo e mesmo assim não seguiram. Então, a responsabilidade de quem recebe uma bênção como o Espiritismo é muito grande, porque essa janela, gente, do livre-arbítrio, ela não fecha. A partir do momento em que você evolui intelectualmente, você sempre vai evoluir mais e nunca mais poderá dar a desculpa de que não sabia. Realmente não cabe mais esse tipo de conduta. Bom, com isso nós chegamos ao final desta linda mensagem de Paulo, o apóstolo, dada a Allan Kardec no ano de 1860, 9 anos antes de Kardec partir, né? Na cidade parisiense, na França. Então, nós agradecemos, você quer falar alguma coisa? Agradecemos aí a companhia de todos vocês, os diversos lares que nos representam neste grande lar, não é? Nós estamos fazendo o culto do Evangelho neste grande lar internetico, que nos une a todos os corações, a todas as mentes dedicadas a essa comunhão fraternal e amiga, que não coloca obstáculo à participação de quem quer que seja, desde que tenhamos a boa vontade de pedir o auxílio de mais alto e interpretar as palavras luminosas do Evangelho segundo o Espiritismo. E, gente, eu acho que é só importante porque eu me lembrei aqui e eu vi agora a questão do culto. Algum de vocês aí falou sobre o caso dos ateus. Gente, é a mesma coisa. O ateu que praticar a caridade é um discípulo de Jesus. Agora, o único problema do ateu é aquele que, por ser muito materialista, cai, né, nesse ceticismo sistemático sobre o qual Kardec conversa conosco naquele livreto, o que é o Espiritismo, e começa a nutrir a ideia do nada de uma forma sistemática e de uma forma a alimentar o seu orgulho. Aquele que alimenta a ideia do nada, após o desencarne, experimentará o nada. Nós temos isso muito bem descrito no livro Os Mensageiros. E, de fato, esse é um problema espiritual com o qual essas pessoas precisarão muito grande, que essas pessoas ficam ali desacordadas, como tendo grandes pesadelos por décadas, porque elas acreditaram que depois da vida vinha o nada. Agora, o ateu que pratica caridade, que gosta do bem por ele mesmo, o Geraldinho já falou essa história aqui conosco algumas vezes, que gosta da caridade, que pratica caridade sem esperar nada em troca, ele é sim um discípulo de Jesus, como afirmou aqui Paulo de Tarso. Exato. E semana que vem, vai cair no dia 4, né? Tem que ver. 4 de julho. Aliás, um dia importante, hein, gente? 4 de julho é o dia da nossa veneranda, do espírito de veneranda, Santa Isabel de Aragão. O espírito de Isabel de Aragão, que é uma das guias espirituais de Chico Xavier, é ela quem guiava Chico Xavier na caridade. Ela viveu como rainha de Portugal e de Algarves entre os séculos XII e XIII e foi considerada santa pela Igreja Católica Romana. E no mundo espiritual é uma ministra da cidade de Nosso Lar, com o nome ou pseudônimo de Veneranda. Esse é o dia dela, 4 de julho. Semana que vem vamos dedicar o início do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Interessante, porque caiu bem, porque ela foi rainha na Terra. Olha só. Foi rainha e cai bem porque
como a gente já comentou aqui, no dia 10 de julho, 6 dias depois, no dia 10 de julho, do dia dela, no dia 10 de julho de 1927, ela aparece a Chico Xavier, Pela primeira justamente trazendo ao Chico essa vez. necessidade da caridade. Convocando a caridade. Francisco, disse ela, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos. E aí, ó. Mas vamos deixar para a semana que vem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos à nossa prece. Eu vou pedir licença para fazer uma prece que eu gosto muito, que é a que Chico Xavier psicografou pelo espírito de José Silvério Horta, que na face da terra foi um monsenhor conhecido aqui na região de Belo Horizonte como Monsenhor Horta, um homem dedicado à caridade, um sacerdote católico romano que era um exemplo de caridade e de devoção a Deus. Então, pedindo a Ele que nos abençoe nesse momento, esse espírito tão luminoso com quem Chico Xavier travou em muitas ocasiões fenômenos de intercâmbio mediúnico para fazer a prece que ele, em forma de poema, escreveu, psicografando por Chico Xavier, em semelhança ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, ó Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do plano espiritual. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois sabemos ser tua ideal igreja, aquela do amor e da caridade, nas luzes de tua bondade, para todos sempre. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, então nós ficamos por aqui hoje e na semana que vem, quinta-feira que vem, às 8h30, nós estamos de volta. Abração. Tchau, pessoal.